Bom dia, a paz do Senhor. Hoje, no nosso Devocionais com Deus, nós vamos falar sobre cuidar do que Deus nos deu. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero te pedir, Pai, que nessa manhã o Senhor fale conosco, nos mostre o que o Senhor quer de nós e nos ensine, Pai, o que o Senhor tem para nós, para que a gente sempre se lembre da sua palavra a cada decisão que a gente tomar e que todas as decisões sejam para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Hoje eu quero meditar com vocês em um versículo que está em 1 Samuel 3:13. Vamos ler? Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Esse texto é o julgamento do Senhor para o comportamento de Eli. Eli era um sacerdote em Israel. E Eli, o mesmo Eli que ensinou tudo sobre o Senhor para Samuel, ele deixou de lado a parte de corrigir os seus próprios filhos. E os filhos dele, quando tinham chance, eles pegavam a melhor parte da oferta que era para o Senhor e pegavam para eles. Tudo que vinha, que era de bom para o Senhor, que era ofertado para o Senhor, os filhos dele pegavam. O povo sabia, o povo tentava alertar, o povo comentava sobre aquilo. Era de conhecimento das pessoas aquele comportamento. Mas Eli não repreendia os filhos. Em 1 Samuel 2, do 12 a 17, está descrito os crimes que os filhos de Eli faziam. Na sequência, nós temos quando ele repreende os seus filhos. Ele diz, poxa, vocês estão fazendo isso. As pessoas vêm falar até mim. E vocês continuam fazendo. E logo em seguida, vem a profecia contra a casa de Eli. E aí, eu quero chamar a atenção para vocês hoje para algo muito importante na nossa vida. O que é que nós temos feito com o que Deus nos deu? Porque quando a gente olha para a história, Eli ensinou e encontrou um coração quebrantado, um coração disposto, que era Samuel. Mas quando se tratava dos filhos deles, eles não queriam ser corrigidos. Eles eram maus, eles eram perversos. O povo sabia que eles eram interesseiros, que eles queriam sempre o melhor para eles e não dava o devido valor e o devido respeito para as coisas do Senhor. E esse é o pensamento, é a pergunta que fica hoje para nós. O que nós temos dado aos nossos filhos? Nós temos corrigido os nossos filhos como deve? E olha, eu me faço essa pergunta todo dia, porque eu sou mãe de 2 crianças, uma de 6 e outra de 10. Os 2 em formação, os 2 aprendendo as regras de conviver em sociedade e todo dia ensinando a palavra do Senhor para eles. E eu me faço essa pergunta sempre. O que eu tenho dado aos meus filhos? Como eu tenho cuidado dos filhos que Deus me deu? O que eu tenho feito por essas vidas? É interessante observar como a nossa sociedade, ultimamente, tem achado justificativas para a gente odiar a maternidade, odiar a paternidade, o cuidado com a criança, como tem sido passado para a gente que é tedioso, cansativo, estressante, puxado. E
não vou dizer que não é, tem dia que é cansativo mesmo. Mas e se a gente experimentasse olhar a bênção que é você ter a disponibilidade de formar o caráter de uma pessoa? A bênção de estar dia a dia conversando com uma criança e formando a personalidade de uma criança que lá na frente vai ser um adulto responsável e que com todas as suas características, responsabilidades, habilidades, vai adicionar na vida de outras pessoas. A gente consegue ver isso na palavra. O que os filhos de Eli faziam, eles interferiam na vida do povo. O povo ficava escandalizado com a atitude deles, porque, querendo ou não, as pessoas esperavam deles, eles estavam na linhagem, eles eram filhos de sacerdote, eles tinham um comportamento a dar como exemplo, mas eles não cumpriam. Pelo contrário, eles desagradavam, eles tiravam de onde não era para tirar, eles não eram justos. E quando a gente olha para Samuel, a gente já olha uma outra experiência. A gente já olha uma outra vida. E aí eu volto com a pergunta: o que é que nós temos feito com o que Deus nos deu? O que você tem feito com o marido que Deus te deu? O que você tem feito com a esposa que Deus te deu? O que você tem feito com os filhos que Deus te deu? Você tem sido bênção na vida dos seus amigos? Eu me pergunto isso constantemente. Constantemente. Porque o que Deus deu para a gente vai prestar conta para Ele. Se Ele deu um ministério para a gente vai prestar conta para Ele. O nosso lar, a nossa família, as pessoas que estão à nossa volta são o nosso primeiro ministério. Nós temos dado o nosso melhor. Quando a gente recebe uma visita em casa, a visita é recebida com muito carinho, com muita atenção, com os melhores pratos, as melhores louças, com a melhor comida. Os nossos também têm recebido isso diariamente. Ah, mas eles são de casa. Mas eles são nossos. O amigo recebe o carinho, a atenção, a paciência, mas e o esposo e a esposa? É tratada com a mesma devoção, com a mesma paciência? É interessante observar que o que a gente precisa sempre lembrar é que a gente tem que tratar os outros com o mesmo amor que Cristo trata a igreja. Eu olho para mim e observo como eu sou falha. Eu sei tudo que eu preciso mudar e ainda vou descobrir muitos mais. Algumas coisas são muito difíceis e eu fico lá tentando, pedindo, orando, falando: Senhor, me ajuda. E ainda assim, Jesus está lá. Estou aqui, minha filha. Estou aqui. O que você quer? Que ajuda você quer? A gente também é paciente assim com os nossos? Quando é o filho tirando a gente do sério? Quando é um funcionário que fez alguma coisa errada e pegou naquele dia que você está bravo já? Ou uma fechada em algum lugar que você estoura? E aí? Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Para a gente refletir. Assim como eu tenho refletido já há um bom tempo, desde que as crianças vieram, né? Que eu comecei a pensar na responsabilidade de formar um ser humano para a sociedade. Eu tenho cuidado do que é meu? Eu tenho cuidado mesmo do que Deus me deu? Que palavras eu uso para falar com essas pessoas? Como que eu resolvo os conflitos com essas pessoas? Deus me deu bênçãos. E o meu trabalho é ser bênção na vida dessas pessoas. É adicionar, é corrigir, é exortar, é chamar atenção, é cuidar, zelar. Pais, não abram mão de exortar os filhos de vocês.
Não abram mão, não deixem as pessoas te convencer que a maternidade é insuportável, é um fardo a carregar. Não é. O que Deus planejou como família, como bênção, como relacionamento, pai, mãe, filhos, isso é maravilhoso. Mulher, não se deixa bater. Olha para o que a palavra diz para você. Você é sábia. Você edifica o seu lar. Você consegue mediar discussões. Você consegue acalmar o coração do seu esposo com a palavra certa. Você consegue perceber coisas que ninguém está vendo. Já percebeu quantas vezes você olhava em volta, se enxergava as coisas e as pessoas pareciam aéreas, mas você está vendo. Use isso ao seu favor. Use essa sabedoria ao seu favor. Use essa esperteza ao seu favor. Administre a sua casa com sabedoria. Cuide do que é seu. Nós estamos no mês da família. E é muito interessante observar como o inimigo usa circunstâncias mínimas para ir desgastando a família. Não deixe o inimigo desgastar a sua. Se mantenha em oração constante. É oração ao acordar, é oração andando, é oração lavando a louça, fazendo almoço, limpando casa, onde você vai, onde você volta, qualquer circunstância, eu vou orar, eu vou orar. Não tem para onde correr. Se a gente está na presença do Senhor, se a gente está entregue para o que o Senhor tem para a gente, não tem como o inimigo vencer. Se a gente estiver certo de que o caminho de servir ao Senhor é prioridade para a nossa família, o Senhor vai abençoar. Ele vai te fazer vencer essas dificuldades, seja na conversa, seja na resolução dos problemas, seja lá o que tiver na sua vida, na sua família, a dificuldade que seja. É no dia a dia, é buscando ao Senhor. E lembrando do versículo que o pastor Hermílio falou ontem para a gente de manhã, inculcando a palavra o tempo todo na mente dos seus filhos. É falando constantemente. Eu tenho essa memória muito rica na minha mente. Eu tenho 34 anos. E eu me lembro de forma carinhosa, muito gostosa, da minha mãe me levando para a escola de bicicleta. Eu lembro do movimento dela pedalando e ela ia falando comigo. Repete comigo, Fernanda. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Repete, Fernanda. O Senhor é meu pastor. Vamos, Fernanda. E essa palavra frutifica. Ela andando de bicicleta. Eu chegava na cozinha, ela estava lavando louça e estava lá só mexendo a boca. Aí eu olhava para ela, ela está orando. Aí eu ia atrás dela de novo, ela está lá lavando o quintal, mexendo a boca e orando. E aí eu chegava e falava com ela, mãe, eu estou com um problema. Ela, vamos orar. Vamos ler a Bíblia. É assim que a gente luta. Cristão luta dessa forma. É lendo a Bíblia. É buscando em Deus, é cuidando do que é seu, levando sempre para a palavra. A palavra do Senhor é viva. É ela quem tem que guiar a nossa vida. Vou repetir, porque isso tem falado muito ao meu coração. Pais, não abram mão de ministrar para os seus filhos. Não abram mão de falar para eles o que Deus tem para a vida deles. Não abram mão de estar diariamente falando e cuidando do que Deus te deu. Eles são seus, sua responsabilidade. Não abram mão disso. Eles passam boa parte do dia deles na escola, aprendendo o que a escola ensina, vendo o que os amigos dizem, vendo o que os professores falam. E está tudo bem.
Tá tudo beleza, eles têm que estudar mesmo, não sou contra isso. Ok, tem que deixar isso bem explicado nos dias de hoje, né? Mas se a gente for colocar na balança o tempo que eles ficam na escola e o tempo que eles ficam com a gente e as outras atividades, o tempo que fica com a gente precisa ser muito rico. Precisa ser rico da presença do Senhor. De uma forma que quando eles estiverem longe, a palavra ainda vai estar fresquinha na mente. A palavra ainda vai estar ali dando resultado. O que você plantou de manhã, levando para a escola, orando, pedindo para Deus abençoar o dia, dar sabedoria para lidar com os amigos, com as dificuldades de relacionamento, de convivência, né, em sociedade que todo mundo passa, aquilo vai estar vivo. Até a hora de você buscar na escola de novo e continuar lá frutificando, falando. Cuide do que é seu. Não abra mão do seu filho. Não abra mão do seu neto. Não abra mão do seu marido. Não abra mão da sua esposa. Não abra mão dos seus amigos. Cuide do que Deus te deu. Às vezes, a gente passa assim pensando só, é só quem está dentro da minha casa que é para mim, né? Não, não é. Aquele amigo do trabalho que às vezes te procura para contar alguma coisa que não deu certo, aquele amigo ali, ele é um fruto. Ele pode ser um fruto. E você pode aproveitar aquela circunstância para falar, vamos ler a Bíblia? Vamos orar? Essa tem que ser a nossa resposta para tudo. Todas as pessoas que chegam até nós, por qualquer circunstância que seja uma pessoa que você conversou na rua e você nunca viu, seja uma pessoa que é do seu trabalho, qualquer experiência que você tenha, você pode aproveitar aquilo ali pensando, se está aqui, foi porque Deus mandou. E se Deus mandou, eu tenho algo para compartilhar. Não tem como um crente conhecer a palavra do Senhor e não querer compartilhar a palavra do Senhor. Isso tem que ser vivo na gente. Se a gente conhece o plano de Deus para a nossa vida, a gente tem que ter esse fogo ardendo de querer compartilhar. Porque as pessoas precisam saber que elas têm um plano para a vida delas. Deus tem um plano para a vida delas. Não negue de compartilhar isso. Eles precisam ouvir. E a gente precisa falar. Amém? Cuide do que Deus te deu. Vamos orar? Pai, muito obrigada por mais um momento de meditação na Tua palavra. Obrigada por mais um momento aprendendo e observando tudo que os seus filhos já viveram e como o Senhor trabalhou na vida de cada um deles. E hoje a gente pode olhar para a Tua palavra e aprender também. Obrigada, Senhor, pelo seu amor, pelo seu cuidado e pela semana abençoada que nós vamos ter, com tantas experiências, podendo colocar em prática tudo isso, Senhor. Senhor, toca no nosso coração, abre as portas, coloca chance na nossa vida para a gente experimentar, ser bênção na vida do outro, em nome de Jesus. Nos ensina, Pai, a cuidar do que o Senhor nos deu. Nos ensina, nos dê sabedoria, discernimento. Nos coloca amor no nosso coração, Senhor, para olhar para as outras pessoas assim como o Senhor olha, com paciência. Em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço desde já, porque eu sei que o Senhor vai fazer. Amém. Amém, irmãos. Se você gostou desse devocional, curte aí, compartilha, manda para um amigo. Que Deus te abençoe e que essa semana seja deliciosa, que você possa colocar em prática essa palavra. Amém? Até mais. Tchau.